Sem sombra de dúvidas, esse foi o vídeo mais pedido do meu canal até agora. Eu nem consigo contar a quantidade de comentários pedindo por esse filme. E por isso mesmo, hoje a gente vai falar de Madagascar 3, A Grande Escapada. Eu acho esse subtítulo horroroso. Vai fazer o quê? Eu acho que deu pra ver, mas na verdade esse é o título do segundo filme. O título do terceiro é Os Procurados. Eu acabei confundindo, mas eu resolvi deixar pra mostrar que eu sou muito burro. Eu poderia só cortar essa parte, mas vai ficar assim. Agora vamos continuar. Fazia um bom tempo que eu não assisti esse filme, e eu tenho certeza que a última vez que eu vi foi quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos por aí. E acho que muito por causa desse tempo que eu fiquei sem ver ele, e também porque foi o filme que eu menos assisti da trilogia, fez com que eu considerasse ele o menos bom entre os 3 filmes. Mas assistindo de novo, eu tô começando a achar que na verdade esse é o melhor filme da trilogia. E um dos motivos pelo qual eu acho isso é porque ele abre novos arcos e possibilidades pros personagens que a gente já conhecia. E também porque ele trabalha muito bem o desenvolvimento dos personagens que a gente acompanhou nos últimos 2 filmes. Tipo, nenhum dos personagens que a gente conhece no primeiro filme é o mesmo que a gente vê no terceiro, porque todos eles tiveram algum tipo de evolução ou mudaram ao longo do tempo. Mas a gente vai falar mais disso no final do vídeo. Madagascar 3 foi lançado em 2012 e de longe ele foi o filme que mais deu dinheiro, com os 2 primeiros filmes fazendo respectivamente 550 e 600 milhões de dinheiros. Madagascar 3 fez mais de 700 milhões em bilheteria. Mas não foi só na bilheteria que ele foi melhor que os outros. Na avaliação da crítica, esse filme também foi muito melhor que os outros 2, que por incrível que pareça, a avaliação dos 2 primeiros não é muito boa. Mas não é porque a crítica não foi lá essas coisas que os filmes não são bons. E eu tenho 2 vídeos aqui de Madagascar provando isso. E antes de falar sobre o terceiro filme, não se esquece de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda demais o canal. E antes de ir pro filme, eu queria recomendar pra vocês o canal do William, que é o Jogatina Maneira, e o jornalzinho que ele tem, que é o jornal Jogatina Maneira. Sério, eu tô viciado no jornalzinho dele e nas reviews que ele faz sobre videogames, e eu recomendo muito que vocês vão lá, dê uma curtida e se inscrevam, porque o canal dele é muito bom. E Balatro, aquele joguinho de carta que ficou muito famoso, agora roda Doom também. Sabe que eu fico com medo às vezes? De estar com uma coceira aqui no braço assim, sabe que eu não sei o que é, daí eu levanto o braço, é Doom que tá rolando aqui na minha... E agora a gente pode ir direto pro filme. Ele começa bem parecido como terminou o segundo filme, e eu digo parecido, porque na verdade isso é um sonho do Alex, e nesse sonho os pinguins e os mamacos abandonaram eles lá na África, e eles ainda falaram que nunca mais iam voltar. E no sonho do Alex passou tanto tempo que todos eles ficaram muito velhinhos. Por sorte do Alex, o Marty acorda ele, e a gente vê uma tabelinha que o Alex fez, contando os dias que os pinguins não voltaram. E pelo que eu contei aqui, deu mais de 670 dias. Ou seja, mais ou menos eles estão quase há 2 anos na África. O Marty então disse que ele tem uma surpresa especial pro Alex, porque afinal, nesse dia é o aniversário dele. E a surpresa que o Marty tem pro Alex é que eles conseguiram recriar a cidade de Nova York inteira só pra ele. Que no caso eu acho que é só a ilha de Manhattan. Nova-iorquinos me corrijam. E eles até fizeram o zoológico onde eles moravam. E eles relembram alguns dos bons momentos que eles tinham lá. E todos eles começam a chorar enquanto lembravam. A Glória pede pro Alex fazer um pedido, só que quando ele assopra a vela... Seu pedido se realizou. Isso! A minha barriguinha tá falando também. O Alex fala que ele pediu pra eles voltarem pra Nova York, mas ele tem a ideia que ao invés de esperar pelos pinguins voltarem de Monte Carlo, eles que deveriam ir até Monte Carlo buscar os pinguins. E eu fui no Google Maps pra ver quanto que eles teriam que andar pra chegar até Monte Carlo, e isso dá uns 8.500 quilômetros, o que seria mais ou menos 1.740 horas andando, ou 128 dias de carro. Eu coloquei o começo do trajeto no Quênia, porque lá no primeiro filme, na cena do barco, os mamacos falam que eles estão indo pra uma reserva ambiental que ficava localizada no Quênia. E eu tenho certeza que é a mesma reserva que é a do segundo filme. Mas antes de falar o que aconteceu quando eles chegaram em Monte Carlo, uma coisa que sempre me incomodou nesse filme, desde a primeira vez que eu assisti ele quando eu era criança, é que eles não fazem nenhuma menção aos pais do Alex. E nem sequer tem uma cena deles se despedindo deles. Mas pesquisando, eu descobri que o ator Bernie Mac, que fazia a voz original do Zuba, ele acabou falecendo em agosto de 2008. E como lá na gringa eles não têm o costume de substituir os atores em obras de animação, eles só resolveram tirar tanto o pai quanto a mãe do Alex do filme. É um pouco triste isso, mas infelizmente as coisas são assim. E agora com os nossos heróis chegando em Monte Carlo, eles vão direto pro cassino, onde os pinguins e os mamacos estavam. E lá no telhado do cassino, eles conseguem achar uma entrada pelos dutos de ar, que coincidentemente tem o mesmo formato de cada um deles. É igualzinho ao Alex. Eles descem pelos dutos de ar, mas quando eles caem, eles acabam se entrelaçando. E por muito pouco, a Glória não esmaga eles. Eu teria me borrado todo. Enquanto o Melman tentava tirar ela do duto, o Alex e o Marty procuram pelos pinguins, porque com certeza eles estavam disfarçados lá dentro. E não foi muito difícil achar
ajudar eles, principalmente por causa dessa velha horrorosa aqui, que na verdade não é uma velha, e sim os mamacos. E debaixo do vestido da velha, digo, dos mamacos, os pinguins estavam calculando as melhores jogadas pra eles poderem ganhar no cassino. O Alex diz que ele vai descer e pegar os pinguins, mas o Marty diz que ele quer fazer isso, e os dois começam a entrar numa discussão, porque o Alex sempre era o líder do grupo, e o Marty queria pelo menos uma vez ser o líder e tomar as decisões. E a discussão só aumenta quando o Melman e a Glória também entram, só que o detalhe é que eles estão em cima de um chão de vidro, e a Glória é um hipopótamo que pesa mais ou menos 1,5 toneladas, e eu não preciso dizer que isso não foi uma boa ideia. Obviamente eles causam uma mega confusão no cassino, e agora que eles estão junto dos pinguins, eles têm que sair dali o mais rápido possível. A luz começa a piscar, porque o Rei Julian e os outros estavam ligando e desligando ela, lá em uma sala de controle, e depois disso eles se juntam com o resto do pessoal, só que os seguranças conseguem avisar pelo rádio, pra eles fecharem o local e chamarem o controle de animais. E aqui a gente tem um primeiro vislumbre da vilã do filme, e na moral já é consenso que a DreamWorks consegue fazer vilões incríveis. Kung Fu Panda, Gato de Botas e Shrek estão aí pra provar, e nesse filme não é diferente. A vilã que trabalha no controle de animais, quando ela atende o chamado e descobre que tem um leão entre os bichos que estavam no cassino, ela se anima toda. E ela diz que desde pequena ela sempre adorou caçar animais. E não foi pouco a quantidade de animais que ela caçou, como dá pra ver na parede dela. Mas nenhum desses animais é tão valioso pra ela quanto um leão, que é considerado por muitos o rei da selva, seria o troféu máximo que ela poderia conquistar. E é claro que ela não ia perder essa oportunidade de caçar um leão. E ela se junta com os capangas dela pra irem caçar o Alex e os outros. Voltando pro cassino, a segurança do lugar deixou eles presos lá dentro, mas isso não é um problema, porque atravessar paredes é com a Glória mesmo. Eu cuido disso. Talvez nem todas. Nisso, o capitão chama o recruta e o rico, que entram no cassino com uma van toda tunada. E eles entram na van e saem dali destruindo tudo. Mas essa confusão toda não sai barata, porque a capitã do controle de animais chegou. E na moral, a entrada dela é muito boa, porque essa mulher é literalmente o capeta mesmo. E eu não falei, mas o nome dela é Chantel de Bois. Eu acho que eu pronunciei isso certo. Eu acho que não, na verdade. Mas daqui pra frente, eu vou chamar ela só de capitã, porque eu tenho certeza que eu vou falar o nome dela todo errado. Ela começa a espancar um funcionário do cassino, e nisso ela fareja o rastro dos nossos heróis, e um dos ajudantes fica olhando pra bunda dela. Tapa na cara. Lá na van, eles marcaram de encontrar com os mamacos no avião deles, mas chegar no avião vai ser complicado, porque a capitã já tá na cola deles. E o idiota do Rei Julian acha que eles são paparazzi, e ele acaba levando um tranquilizante na bunda. Aqui começa uma das minhas cenas favoritas do filme, porque essa perseguição, ela é incrível. Os pinguins simplesmente deixam a van sem ninguém pilotando, pra tentar derrubar a capitã, mas antes o Marty consegue assumir o volante, o que não faz muita diferença do carro com ou sem piloto. E os pinguins jogam armadilhas pra tentar parar a capitã, mas não importa o que eles tentem, porque essa mulher é imparável. Apesar que os capangas dela saem voando, ela consegue alcançar e subir na van, e pra escapar, os pinguins simplesmente ativam um reator nuclear. Com a van no modo turbo, eles conseguem deixar a capitã pra trás. O problema é que a van tá sem freio e eles saem voando. Eles vão parar no alto de um hotel, e por pouco eles não caem com a van. Bom, com exceção do Rei Julian. E com a infeliz morte do Rei Julian, o Maurice abre um sorriso. Por sorte do Rei Julian, a van caiu em cima do avião e o Maurice voltou a ficar triste. Mas os problemas deles ainda não acabaram, porque a capitã conseguiu alcançar eles. E maluco, essa mulher é muito braba. Ela pulou essa distância toda usando só essa motinha. Ela alcança o outro prédio e os mamacos começam a atirar bananas nela. Claramente uma referência a Matrix. Antes deles conseguirem subir no avião, a capitã consegue se prender no pescoço do Melman. E pra mim, essa aqui é a melhor parte da perseguição, com a capitã pendurada no avião, e a trilha sonora dessa cena deixa tudo muito mais épico. Ela atravessa as paredes de um prédio e pula de novo neles. O Alex desce e consegue cortar o fio que estava prendendo no pescoço do Melman, e faz a capitã cair na piscina de um prédio. Mas mesmo deixando a capitã pra trás, eles ainda têm problemas porque o avião tá danificado, e é uma questão de tempo até... Foi mais rápido do que eu pensei. E antes de continuar falando do filme, uma curiosidade que me surgiu enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo foi eu me perguntando se tinha um jogo de Madagascar 3. E pra minha surpresa, ele existe. Isso foi real uma descoberta pra mim, porque eu sempre achei que só tinha videojogos dos 2 primeiros filmes. Que aliás, vai ter sim review desses jogos no futuro. Antes eu só tenho que trocar de PC mesmo, porque esse aqui que eu tenho tá nas últimas. Agora vamos logo continuar pro filme. O avião obviamente ficou todo destruído, mas o capitão fala que ele vai colocar os mamacos pra
trabalhar sem parar. Mas como eles estão na França e as leis trabalhistas são mais flexíveis, os mamacos só saem correndo dali. Obviamente a polícia vem porque um avião caiu naquele lugar, e pra piorar a situação deles, eles não têm mais onde se esconder. Por sorte eles acharam um vagão de um circo, e de dentro dele sai um tigre, e o Alex pede pra ele deixar eles entrarem e se esconderem da polícia. Mas o tigre diz que eles não podem entrar e que é pra eles irem embora. O trem começa a andar e uma jaguar aparece e pergunta se eles são animais de circo, e na maior cara de pau eles falam que são animais de circo também, e ela diz que se eles são animais de circo mesmo, é dever deles ajudar eles também. Lá dentro a gente conhece os novos personagens, e eles são o Vitaly, o Stefano e a Gia. O Stefano pergunta como que é o show deles no circo americano, e eles inventam um monte de coisa que o Alex faz, e eles falam que o Alex é um trapezista incrível. O Stefano diz que eles também estão indo pra América, mas antes eles vão ter que parar em Roma, e depois eles vão ir pra Londres, onde vai ter um produtor que vai assistir eles. E se o produtor gostar do que ele vê, ele vai levar eles pra América, o que deixa os nossos heróis muito animados, porque eles finalmente vão ter uma chance de conseguir voltar pra casa. Mas o Vitaly se irrita e diz que eles não podem ficar aí, porque os donos do circo não permitem clandestinos. E pra resolver isso, os pinguins aparecem e simplesmente compram o circo. E estranhamente os donos do circo parecem muito felizes vendendo ele. Meio suspeito isso daí, mas a vida que segue. No meio da viagem, o Rei Julian e os outros pulam no meio de um vagão, só que nesse vagão tava escuro e eles não estavam sozinhos ali. E esse vagão, na verdade, era o vagão de uma ursa chamada Sônia, e o Rei Julian fica simplesmente super apaixonado por ela. A cara dos dois. Enquanto a polícia investigava a cena da queda do avião, a capitã encontra o rastro do Alex e dos outros, e ela pega um outro trem pra seguir eles. Enquanto isso, lá em Roma, todo mundo tava se preparando pra apresentação do circo, menos a ursa, que tava dando um rolê com o Rei Julian. Eles dão uma volta pela cidade e visitam o Papa, e eles simplesmente roubam o anel de ouro do Papa. Só que eles acabam tropeçando numa escadaria, fazendo a bicicletinha da Sônia quebrar, e pra agradar ela, o Rei Julian compra uma moto e ele paga por ela usando o anel do Papa. E ainda por cima, o maluco que vendeu a moto vai preso no lugar deles. Muito burro. A capitã finalmente chega em Roma e vê um cartaz e deduz que eles estão juntos do circo. E pra chegar até o circo, ela simplesmente decide roubar uma moto da polícia. E ela cai numa fonte. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que esses policiais têm os mesmos modelos 3D que os capangas dela. E mesmo atirando tranquilizante nos policiais, não teve jeito, ela acabou sendo presa. Lá no circo, a apresentação começou e simplesmente foi o maior desastre possível. As apresentações não são nem um pouco boas, eles acabam se batendo uns nos outros, o que deixa o público muito irritado, e simplesmente um elefante esmaga uma criança. Mas na verdade ficou tudo bem, porque a criança só estava presa no cu do elefante. Ela ficou presa no cu do elefante. Obviamente os clientes querem o dinheiro deles de volta, e os pinguins falam que só tem um jeito de resolver isso, que é fugindo com o dinheiro dos clientes. Mas acaba que os mamacos deixam o dinheiro cair, e eles fogem de Roma. Lá na prisão, a capitã conseguiu enganar os guardas, fingindo que ela fugiu, cavando um buraco no chão. Mas na verdade ela só estava escondida dentro do colchão, e ela consegue prender os policiais na cela. Ela usa o computador da polícia para poder pesquisar sobre o Alex e descobrir de onde que ele era. E depois de saber de onde ele veio, ela mais uma vez volta a perseguir os nossos heróis. No trem, todos eles estão reclamando, falando que foi uma péssima ideia comprar esse circo, e o capitão fala que eles tinham dinheiro para comprar um avião. Mas agora eles estão sem grana, porque o capitão resolveu comprar uma dentadura folheada a ouro, para finalmente ele poder conseguir comer maçãs. Infelizmente, eu descobri que não gosto de maçã. O Stefano aparece e chama o Alex pra fora do trem, e o Alex quase morre quando sai, mas o Stefano fala pra eles irem pra outro vagão. O problema é que o trem tava se aproximando de um túnel, mas o Alex consegue se salvar, dando um salto digno de um trapezista. O Stefano corre pra ver se o Alex não morreu, e por sorte tava tudo bem com ele, e o que o Stefano queria mostrar pro Alex era que o circo deles já tinha sido muito grande no passado. Além disso, o circo já tinha ganhado vários prêmios e era muito amado pelo público. Mas o circo começou a desandar depois de um acidente envolvendo o Vitaly. O Stefano conta que as apresentações do Vitaly saltando pelo arco eram incríveis, porque ele conseguia fazer saltos fisicamente impossíveis. E a cada apresentação que o Vitaly fazia, ele ousava mais e mais, até que em uma dessas apresentações, ele ousou demais e colocou fogo em um dos arcos, e infelizmente ele acabou se queimando, porque o azeite que ele usava nos pelos dele, para ficar mais fácil de passar pelos arcos, era inflamável. E graças a esse acidente, ele acabou perdendo tudo que ele tinha, e perdeu também a vontade de se apresentar como
como antes. E sem o astro deles, o circo foi desandando e terminou como ele tá agora. O Stefano chamou o Alex não só para contar a história do circo, mas também para pedir a ajuda deles, para eles ensinarem ao circo um novo jeito de se apresentar ao estilo americano. E o Alex adorou essa ideia. E quando ele conta para os outros animais as ideias que eles estavam tendo sobre inovar nas apresentações do circo, todos os outros animais simplesmente odiaram a ideia. Eles não gostaram justamente porque ia modificar o jeito que eles faziam as apresentações no circo. E para convencer eles, o Alex fala de um circo canadense que faziam as apresentações deles todos pelados e sem nenhum animal, o que deixa todos eles indignados. E o Alex fala que o circo deles vai ser muito melhor porque vai ser um circo só formado de animais. Eu acho que ele inventou essa história toda, mas felizmente isso funciona e deixa todos eles muito animados, menos o Vitaly, que ainda não confia no Alex. Mas a Gia e o Stefano conseguem fazer ele a se apresentar pelo menos mais uma vez. Voltando pra Capitã, ela foi atrás dos ajudantes dela, mas todos eles estavam hospitalizados por causa daquela perseguição maluca. E eu gosto muito dessa cena, porque pra curar os machucados deles, ela simplesmente começa a cantar. E isso é muito bom porque ninguém esperava que ela fosse cantar simplesmente do nada. E pra piorar, isso ainda funciona. No circo, eles estão acampados e treinando as novas apresentações. E a ideia do Stefano pra apresentação nova dele é virar um homem-bomba, ou melhor dizendo, um leão marinho-bomba. Ele pede pros pinguins acenderem o canhão e ele se arrepende logo em seguida. Ele voa mais do que deveria e dá de cara numa montanha. E pra poder salvar ele, o Marty também se atira pelo canhão. E enquanto ele voava, ele percebe que ele também gostou muito de ser um homem-bomba. Ou melhor falando, uma zebra-bomba. Sei lá qual é o nome que vai dar. Ele também dá de cara na montanha, mas graças a isso, ele consegue salvar o Stefano. E o Marty fica muito animado pra participar da apresentação, usando o canhão. Enquanto isso, o Melman tava muito preocupado, porque a Glória queria fazer uma apresentação com ele dançando. O problema é que o Melman não sabe dançar. E enquanto ele tava distraído e falando sozinho, ele foi parar no alto da corda bamba. É dia comum na vida do TDAH. E eu quero destacar aqui o desenvolvimento que os dois têm como um casal. Durante o filme todo, eles se tratam como meu querido, minha querida, meu amor. E muitas vezes eles estão agindo assim, só de segundo plano. Mas é um detalhe que eu acho muito da hora, porque mostra a evolução que eles tiveram como personagens. E isso é inserido de um jeito bem natural até. Tipo, tu não acha estranho um hipopótamo tá namorando com uma girafa. É tipo, o jeito que eles fazem fica fofinho até. Além disso, a gente tem mais um casal na área, que é o Alex e a Gia. Eles estavam conversando e dá claramente pra ver que tem um romance rolando entre os dois. E isso acontece desde a primeira vez que eles se viram. Oi. Incrível como você inspirou os animais. Ah, legal. E o que você falou sobre paixão foi pura poesia. É, que lindo. Me paga um boquete depois do treino. O amor é lindo. Ela pede pro Alex ensinar ela a usar o trapézio. Afinal, o Alex é um grande trapezista americano. E no trapézio, o Alex dá um jeito todo atrapalhado de ensinar ela a pular. E eles têm um momento bem bonitinho juntos. E ainda por cima ele aprende a usar o trapézio também. Depois disso, o capitão fala pro Alex que eles têm um problema. E esse problema é que a capitã e os capangas dela estão na cola deles. O maluco olhando pra bunda dela de novo. Como eles têm logo que sair dali, eles falam pros animais que eles já estão prontos e que eles têm que ir logo pra Londres, pra poder fazer a apresentação deles pro promotor. E no vagão do Vitaly, mesmo que ele tivesse dito que ele ia se apresentar, ele ainda tá bem traumatizado com a última vez que ele pulou. Lá em Londres, eles estão prestes a fazer a apresentação deles pro promotor, que pra ser mais estadunidense que isso, só se ele fosse laranja. E enquanto o Alex estava vendo se tava todo mundo pronto pra se apresentar, ele encontra o Stefano chorando, porque o Vitaly disse que tava indo embora e que ele não ia se apresentar. Então o Alex vai falar com o Vitaly, mas mesmo o Alex tentando convencer ele, o Vitaly diz que não vai se apresentar porque era impossível. Mas o Vitaly lembra da época que ele se apresentava e da época que ele fazia o impossível e que o público adorava ver ele fazendo isso. E então o Vitaly diz que ele aceita se apresentar e ele vai fazer isso mesmo que ele tenha que se queimar. Mas isso não vai ser um problema porque o Alex tem a solução. E dessa vez, ao invés de usar azeite, ele usa condicionador. Ele passa nos pelos dele, manda acender o arco e mesmo que ele ainda tenha medo, ele cria coragem e parte pra cima do arco em chamas. E tá todo mundo apreensivo porque ninguém sabe se isso vai dar certo ou não. O Vitaly pula, começa a girar no ar e ele consegue atravessar o arco em chamas. A plateia, os animais, todo mundo vai à loucura e a gente também tem que destacar que o Vitaly só conseguiu fazer isso porque o Alex deu pra ele aquele condicionador e ao longo do filme a gente teve vários personagens falando e zoando que o pelo do Alex era de alguém que usava muito condicionador. Mas eu acho legal que esse detalhezinho do personagem virou uma solução interessante para um problema do filme. Mas continuando
Continuando, agora começa a cena da apresentação deles, e infelizmente eu não posso mostrar ela aqui, mas eu considero ela a melhor cena da trilogia toda. Na moral, eu tenho inveja de quem conseguiu assistir essa cena no cinema. E é claro que depois dessa apresentação incrível, eles conseguiram fechar o acordo com o promotor, e os mamacos ainda roubaram a carteira dele. Todo mundo comemora e agradece os nossos heróis, porque sem eles, o circo não teria conseguido se tornar o que ele é agora. Mas infelizmente a felicidade dos nossos heróis dura pouco, porque logo em seguida a capitã chega e conta pra todo mundo de onde o Alex e os amigos dele realmente vieram. O Alex consegue avisar pros pinguins que a capitã tava lá, e os pinguins apagam os ajudantes dela, amarram uma corda nela e jogam todos eles pra longe. Os pinguins são bravos demais. O problema agora é que todo mundo descobriu que eles estavam mentindo sobre eles serem animais de circo, e todos eles ficam muito decepcionados. Não acredito que vocês mentiram para todos nós do circo. Eu não tanco os pinguins. Até o Rei Julian tem uma DR com a Sônia e os dois acabam terminando. Isso a gente corta pra eles chegando em Nova York e o circo já pronto pra se apresentar no Central Park. Mas mesmo que eles tivessem mentido, o Vitaly e os outros sabem que o circo não vai voltar a ser o que era antes e eles não podem continuar sem o Alex e os outros. E falando neles, eles finalmente conseguiram voltar pro zoológico, mas chegando lá, não foi o que eles esperavam ser quando eles chegassem, porque o lugar parecia muito menor do que eles se lembravam e eles esqueceram que tinham aquelas cercas separando todos eles. O Marty até pede desculpa por ter saído do zoológico, mas o Alex diz que sair do zoológico foi a melhor coisa que aconteceu com eles. Bom, levou 3 filmes pra eles perceberem que voltar pra esse zoológico não era uma boa ideia, mas pelo menos agora eles estão decididos a voltar pro circo. O problema é que um monte de tranquilizantes começa a acertar todos eles, fazendo todo mundo perder a consciência, e nessa hora a capitã aparece pronta pra cortar a cabeça do Alex. Ainda bem que os funcionários do zoológico apareceram, mas eles pensaram que na verdade a capitã tinha salvo o Alex e que ela trouxe ele de volta pro zoológico. Enquanto isso, lá no circo, de alguma forma o Rei Julian conseguiu voltar pra ele e ele tá todo maluco pedindo perdão e dizendo que quer voltar com a Sônia. E ainda por cima ela aceita, eu acho. Os pinguins viram que tinha um dardo na cauda do Rei Julian e de cara eles já perceberam o que tinha acontecido. A Gia fala que eles têm que ajudar, mas alguns animais são contra isso, afinal eles mentiram pra todos eles, mas o Vitaly dá um sermão em todo mundo e agora todos eles vão salvar o Alex, o Marty, o Melman e a Glória. Lá no zoológico, a situação dos nossos heróis não tá nem um pouco boa, porque o local onde eles ficavam agora tá cheio de grades e de arame farpado pra impedir que eles saiam. E ainda por cima a capitã tá recebendo um prêmio do zoológico, mas na verdade ela não quer prêmio nenhum, porque a única coisa que importa pra ela é a cabeça do Alex. E ela só não acertou o tiro de veneno nele, porque a Gia apareceu e tirou o Alex dali. E junto dela tava o circo todo pronto pra fazer o resgate. O Stefano se joga e prende uma corda onde o Melman e a Glória usam pra sair dali, e o Vitaly pula por dentro da fechadura pra salvar o Marty. Ele ainda consegue sair passando junto com o Marty. Eu não sei como que ele faz isso, mas ele consegue. E a capitã é esmagada pelos elefantes. A capitã leva mais algumas porradas, e quando eles estão quase escapando, eles ainda não podem sair porque o Stefano ficou pra trás, e o Vitaly joga as facas dele pro Stefano conseguir usar de apoio. O problema é que a capitã conseguiu agarrar ele antes que ele fugisse. E pra salvar o Stefano, o Alex vai fazer o famoso trapézio americano. Ele se joga com a Gia, pega o Stefano e solta ele pra sair voando junto da capitã, e os dois só não caem na piscina cheia de cobras porque os cachorros foguetes salvaram eles na última hora. E o salvamento acaba com a capitã presa e as crianças que estavam no zoológico ganhando vários balões. E o filme acaba com eles se juntando ao circo e indo viver a nova vida deles, cheia de aventuras. E a gente indo direto para as considerações finais. No começo do vídeo eu tava em dúvida se eu achava ou não esse o melhor filme da trilogia. E agora, dando o veredito final, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Esse é o meu novo filme favorito de Madagascar e definitivamente é o melhor da trilogia. Pra mim, o único problema dele é ele ter ignorado a existência dos pais do Alex, mas tirando esse detalhe, o resto do filme pra mim é todo perfeito. Ele pega todo o desenvolvimento que os personagens tiveram nos 2 primeiros filmes e trabalha muito bem ele, além de dar mais espaço pra eles se desenvolverem ainda mais dentro desse contexto do circo. O Alex e a Gia, por exemplo, a química que esses dois têm, ela é boa demais. Sem falar na vilã do filme, que, meu amigo, ela nem de longe é a melhor vilã da DreamWorks, mas pra esse filme ela funciona bem demais. E mais um destaque para as cenas de perseguição do filme, porque elas são do balacobaco. E o que eu tinha pra falar desse filme era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Provavelmente.